Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 ao verso 9. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. O tema da nossa mensagem é: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Diz assim o texto: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência os que têm os trajes de luxo, e lhe disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezardes os pobres. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Deus não faz acepção de pessoas. Um dos maiores legados que o cristianismo conferiu ao mundo contemporâneo, ao mundo ocidental, à formatação da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa maneira de pensar é a igualdade entre os homens. O cristianismo derrubou o Império Romano, que se fundamentava na estratificação da sociedade, na separação das pessoas por meio de classes. Ele implodiu isso de dentro para fora, porque sua mensagem era de igualdade. Em Cristo não havia escravo nem livre, cidadão ou bárbaro, macho ou fêmea, todos eram um em Cristo Jesus. E desde o início a igreja sempre aceitou a todos que confessavam ao Senhor Jesus Cristo, sem diferença de cor, sem diferença de renda per capita, sem diferença de posição social, de status, nada disso era levado em consideração. O único critério para ser aceito na igreja era um novo nascimento, era ter entregue a sua vida a Jesus Cristo. Tiago nos exorta nessa carta, como exortou aos primeiros cristãos, a não fazermos acepção de pessoas. Na realidade, nós somos muitas vezes educados e ensinados a fazer essa separação entre as pessoas. A nossa sociedade até hoje está dividida entre ricos e pobres, pretos e brancos, amarelos. Nós nos dividimos entre comunistas e liberais, entre de esquerda e de direita. São muitas as situações pelas quais julgamos os outros. São muitas as condições que nos levam a fazer distinção entre as pessoas. Esse texto de Tiago é um alerta para a igreja, para mim, para você, de não cometermos o erro de tratarmos as pessoas baseado unicamente na sua condição financeira. Essa é uma tendência que temos de tratarmos as pessoas ricas com todo tipo de cuidado e menosprezarmos os pobres. Esse é um alerta enorme para mim e para você, porque nós seguimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que não fez acepção de pessoas, que curou os leprosos, que se deixou tocar por uma mulher que estava pela lei de Moisés imunda, porque estava com fluxo de sangue, que se deixou tocar
por uma mulher prostituta que lavou seus cabelos. Este Jesus, que à noite, durante o dia estava com os pobres, também recebeu a Nicodemos, príncipe dentre o seu povo. Foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, que também tinha muitos recursos. Este Jesus, que falava à multidão que tinha fome, era sustentado por mulheres que possuíam posses. Ele transitava entre todos, porque ele não fazia distinção entre as pessoas. Ele ignorava completamente todas as categorias sociais que separam as pessoas. Jesus estava interessado na salvação do ser humano. E esta é a grande mensagem que precisamos ter. Precisamos sim olhar com olhos de compaixão, de misericórdia para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Tratarmos da mesma forma, e isso no dia a dia. Se chega alguém à sua casa ostentando boas roupas, um belo carro, um português rebuscado, não se deixe empolgar por isso. Talvez chegue na sua casa uma pessoa com roupa simples, que tropeça bastante no português, que até sua postura corporal muitas vezes é cabisbaixa, porque ela tem vergonha de tudo. Você deve tratar esta pessoa da mesma forma, com igualdade, porque você é um cristão. Você não faz acepção de pessoas. Deus ama o ser humano. Nosso dever é jamais compactuar com qualquer tipo de discriminação, com qualquer tipo de discurso de ódio, com qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa neste mundo. Nós temos diversos grupos marginais e marginalizados em nossa sociedade, mas a Igreja de Jesus Cristo precisa estar atenta a não reproduzir os preconceitos e estereótipos que a sociedade tem. Nós não podemos tratar de uma forma aqueles que são ricos, as autoridades que muitas vezes nesse período eleitoral comparecem aos nossos cultos, loucos, ávidos por arrebatar os nossos votos, e é tratado com todo tipo de deferência. E essa mesma deferência não é dada àquelas pessoas que na nossa sociedade não gozam de um status, de uma posição social que lhe dê proeminência. É isso que Tiago está chamando a atenção. Não escolher Deus, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezardes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, amará o teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo grande mandamento. Nós não podemos jamais compactuar com o abismo social que separa ricos e pobres, com a desigualdade social tão injusta em nossa sociedade. Não podemos jamais achar isso normal. O texto de Tiago nos chama a atenção, porque se eu faço isso, eu estou ferindo a lei, porque a lei exige de mim amar ao próximo como a mim mesmo. Eu estou me fazendo transgressor. Não trate as pessoas de forma diferente, baseado apenas em sua situação financeira ou na posição social, ou se essa pessoa pode lhe dar algum favor, lhe favorecer em alguma situação. Nosso dever é tratar os homens com justiça, com igualdade, pregar o evangelho a todos. Não é concebível que tenhamos uma igreja para ricos e outra igreja para os pobres. Essa mensagem é incompatível com a mensagem do Evangelho. O nosso desafio como igreja é que ricos e pobres possam pertencer a uma mesma família de Deus, a uma mesma comunidade da fé, e que os ricos tenham a consciência de usar os seus recursos para aliviar o sofrimento dos seus irmãos mais pobres, para modificar a sua situação, para dar testemunho do amor e da compaixão de Jesus. Que o nosso Senhor nos abençoe nesse dia, que Ele nos guarde e nos proteja em seu santo nome.